Boa noite, pessoal. Sou Jeremias. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que nunca revelei a ninguém. É uma experiência pessoal que vivi há alguns anos e que até hoje me arrepia só de lembrar. Era uma noite fria e chuvosa quando tudo começou. Preparem-se para conhecer o segredo da casa na colina. Eu estava passando uns dias na casa de um velho amigo, Rodrigo. Ele havia comprado uma propriedade antiga, uma casa enorme no topo de uma colina. A casa tinha sido construída no final do século XIX e possuía um ar sombrio, quase como se guardasse segredos antigos em suas paredes. Quando cheguei, fui recebido com um abraço caloroso e um jantar farto. A casa era impressionante, com tetos altos, grandes lustres de cristal e móveis de época. Rodrigo estava animado para mostrar-me cada detalhe, mas havia algo na atmosfera que me deixava inquieto. Era como se a casa estivesse viva, observando-nos. Na primeira noite, depois de um jantar regado a boas histórias e risadas, Rodrigo me mostrou meu quarto. Era um cômodo espaçoso, com móveis de madeira escura, e uma grande janela que dava para o jardim. Ele me deixou ali, desejando uma boa noite. Eu estava prestes a apagar a luz quando ouvi um som estranho. Parecia um sussurro, vindo de algum lugar perto da cama. Fiquei parado, tentando ouvir melhor, mas o som cessou tão abruptamente quanto começou. Pensei que poderia ser apenas o vento, ou talvez minha imaginação pregando peças. Durante a noite, acordei várias vezes com a sensação de estar sendo observado. A cada vez que abria os olhos, via apenas a escuridão do quarto, exceto por uma pequena luz que vinha do corredor através da fresta da porta. Na manhã seguinte, contei a Rodrigo sobre a minha experiência. Ele riu e disse que a casa tinha fama de ser mal assombrada, mas que ele nunca acreditou nessas histórias. Decidi deixar para lá, e aproveitamos o dia explorando a propriedade e os arredores. Na segunda noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Acordei novamente no meio da noite, mas desta vez havia algo diferente. Uma figura estava de pé ao lado da janela, olhando para fora. Meu coração disparou e eu tentei acender o abajur, mas a lâmpada não funcionou. Chamei por Rodrigo, mas não obtive resposta. A figura virou lentamente a cabeça em minha direção, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Em um movimento instintivo, peguei meu celular e liguei a lanterna, iluminando o quarto. A figura havia desaparecido. Na manhã seguinte, decidi investigar. Perguntei a Rodrigo se alguém mais havia estado na casa, mas ele garantiu que éramos só nós dois. Contou-me, no entanto, uma história que ouviu dos antigos proprietários. Uma jovem chamada Maria havia morrido na casa há muitos anos, em circunstâncias misteriosas. Diziam que ela ainda vagava por lá, procurando por algo ou alguém. Determinados a descobrir a verdade, Rodrigo e eu começamos a vasculhar os antigos documentos da casa. Encontramos um diário que pertencia a Maria. Nas últimas páginas, ela falava sobre um segredo escondido no porão, um lugar que até então não tínhamos explorado. Descemos até o porão naquela mesma noite. O lugar era úmido e escuro, com um cheiro de mofo que enchia o ar. Usamos nossas lanternas para iluminar o caminho. No fundo do porão, encontramos uma pequena porta escondida atrás de caixas antigas. Com um pouco de esforço, conseguimos abrir a porta. Lá dentro, havia um pequeno quarto, quase como uma cela. No centro do quarto, uma velha caixa de madeira. Dentro da caixa, encontramos uma série de cartas e um artefato estranho, que parecia feito de um metal desconhecido, com inscrições que não pertenciam a nenhuma língua humana. As cartas revelavam um romance secreto entre Maria e um homem cujo nome não aparecia. Eles planejavam fugir juntos, mas algo deu errado. Maria morreu antes que pudesse escapar, e seu espírito ficou preso na casa, guardando o segredo de seu amor perdido. O artefato era intrigante e perturbador. Ao tocá-lo, senti uma estranha energia percorrer meu corpo. Rodrigo e eu decidimos levar o artefato para cima e estudá-lo melhor. Passamos horas pesquisando, mas não encontramos nada que se assemelhasse àquele objeto. Naquela noite, enquanto tentávamos dormir, ambos tivemos o mesmo pesadelo, uma visão apocalíptica de nosso mundo sendo consumido por uma escuridão avassaladora, causada pelo próprio artefato. Acordamos suando frio, e decidimos que precisávamos nos livrar dele.
Levamos o artefato de volta ao porão e tentamos destruí-lo de todas as maneiras possíveis, mas nada funcionava. Finalmente, decidimos enterrá-lo no jardim, esperando que isso fosse suficiente para impedir seu poder maligno. No dia seguinte, ao sair da casa, senti uma sensação de alívio. Olhei para trás uma última vez e vi uma figura feminina na janela, acenando em despedida. Sorri, sabendo que Maria havia finalmente encontrado paz. Porém, algo estava diferente. Conforme descíamos a colina, percebemos que a vegetação ao redor estava morrendo rapidamente. O céu começou a escurecer, e uma sensação de desespero tomou conta de nós. Foi então que percebi o verdadeiro impacto do artefato. Não apenas ele era indestrutível, mas também estava envenenando o mundo ao seu redor. A reviravolta mais chocante, enterrá-lo apenas acelerou o processo. Voltamos para a cidade, mas os efeitos já estavam se espalhando. A natureza, os animais e até as pessoas começaram a sucumbir à influência do artefato. Até hoje, o mundo luta contra essa força invisível e letal. E eu carrego a culpa de ter desencadeado tudo isso, sabendo que nossa única chance seria encontrar uma forma de reverter o que fizemos. Mas será que algum dia conseguiremos?